Muito boa tarde, estamos de volta Mundial e você chegando para te fazer companhia nesta tarde de quarta-feira. Hoje um bate-papo muito interessante, muito gostoso. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da Vibe Mundial. Estamos ao vivo, eu e professora Lúcia Helena Galvão. Boa tarde, professora. Boa tarde, Samira. Obrigada, viu, por sua presença aqui. Eu que agradeço. A professora Lucilena está passando por São Paulo, está aqui numa semana de várias atividades e ela abriu espaço na agenda para estar conosco aqui hoje para falar de muitas coisas, mas entre elas este livro, Instantes de um Tempo Interior. Você pode nos acompanhar em 95,7 FM 660 AM pelo nosso site vibemundialfm.com.br. Lá tem um link, você vai direto para o nosso YouTube, só clicar no assistir ao vivo, você vai poder nos acompanhar, nos ver agora ao vivo aqui, tá? A professora Lucilena é professora de filosofia, é palestrante, conferencista, poetisa, escritora, roteirista. Vai contar um pouquinho de tudo isso pra gente. É a porta-voz, né, da Nova Acrópole? Isso. É a porta-voz hoje da Nova Acrópole. Tem mais de 1000 palestras aí nas redes, na internet, no YouTube. E a gente vai bater um super papo sobre isso, mas principalmente sobre este livro. É um lançamento, Instantes de um Tempo Interior. Vamos falar de filosofia, gente. Então, se eu fosse você, eu ficava aí, porque tem muita coisa boa, né, professora? Sim. Prazer mesmo em te receber. Um livro incrível que está aqui nas minhas mãos. Super bem feito, super bem escrito. Mas são poemas, né? Sim. Os poemas fazem parte da tua vida, fazem parte da tua trajetória e são reflexões de áreas específicas da nossa existência? Sim, como você bem disse, é quase que uma espécie de autobiografia, né? Escrita em versos. São todas as experiências vividas por mais de 20 anos. Ou seja, as tristezas, as alegrias, as superações, as frustrações, tudo está refletido nessa trajetória desses poemas. 166 poemas que contam praticamente a minha caminhada, a minha vida. Olha, então é quase que uma autobiografia, né? Como que você me disse lá fora, que através dos seus textos dá para te conhecer até melhor, Isso. né? Quem lê os meus poemas me conhece melhor do que o meu vizinho de porta, com certeza. E são textos muito interessantes. Depois eu vou dar uma pitadinha para você aí do outro lado. Transmitir essas mensagens através de poemas ou de textos, de crônicas, não importa. É um incentivo no teu trabalho, principalmente, né, como filósofa, é um incentivo para que as pessoas tragam à luz um olhar mais filosófico mesmo, reflexões mais profundas da nossa própria vida? Sim, são momentos de vida interior, momentos em que você para discutir consigo próprio sobre o que você anda fazendo da sua vida. E esse é um dos hábitos mais salutares que tem, né? Os meus poemas são resultado desses momentos, que eu acho que todos nós deveríamos cultivar esse hábito. Parar num determinado momento para ver se estamos caminhando na direção dos nossos sonhos, se nos perdemos e por quê, e como retornar ao caminho. Muitas vezes a vida vai levando, né? Isso. E a gente vai seguindo. Eu vou seguir em frente, mas esse seguir em frente tem que ter reflexão também sobre a própria vida, né? Com certeza. Muitas vezes nós abandonamos para lá os nossos sonhos e nem percebemos, porque não paramos para questionar se o caminho que nós estamos tomando é realmente aquele que deveríamos e gostaríamos de tomar. Vamos nos desviando e, como não colocamos atenção dentro do nosso dia a dia, quando vemos, fizemos uma curva e já estamos bastante longe. Uau! Quando a gente, dando uma olhada no teu livro, então a gente tem aqui grandes citações, até mitologia, espiritualidade, tudo isso fez parte mesmo da sua busca durante a vida, buscar o sentido da vida, buscar a espiritualidade, aonde a mitologia entra como também um processo de entendimento, de autoconhecimento e, sei lá, de busca de valores, talvez? Sim, a mitologia é uma visão simbólica da vida, né? Então, cada um desses deuses gregos, por exemplo, a mitologia grega, cada um deles representa um atributo nosso. Afrodite representa amor,
Atena representa a inteligência. Então, quando você trabalha com uma reflexão a respeito dessas potências, você percebe que eles estão tratando dessas potências internas nossas e que nós podemos aprender a desenvolvê-las, amadurecê-las e usá-las com maior frequência. Tá? Então, é uma síntese. Os 12 deuses olímpicos são uma síntese da psique humana. Quanto mais você os entende, mais entende a si próprio. Tem que fazer um mergulho profundo, né? Sim. Em cada um deles para trazer para a nossa realidade. Sim. É uma busca da nossa essência pessoal, né? Com certeza. E nós temos uma curiosidade porque os tempos modernos não produziram mais símbolos. Nós sabemos fazer foguetes e inteligência artificial, mas a visão simbólica nós perdemos em muito. Não temos símbolos próprios. Trabalhamos com símbolos emprestados do passado. Ou seja, estamos perdendo essa visão simbólica. Falávamos um pouquinho antes a respeito dos seus textos, né? Tem mais de um texto que fala de Natal e outras fases, né, da nossa vida, outras comemorações que nós temos aí no nosso dia a dia. É uma forma da gente se ligar a estes símbolos? Sim, é uma forma cerimonial de marcar os momentos da vida, tornando-os sagrados. Os gregos diziam que a grande arte do homem é roubar momentos da banalidade para o sagrado. Ou seja, quando aquilo é dotado de um significado, quando existe uma comunhão, quando existe um momento de consciência elevada em conjunto, aquilo se torna sagrado, está acima do tempo, não se perde mais. Então, quando você lê, por exemplo, um Confúcio, ele fala até das refeições diárias em conjunto, que isso deveria ser sacralizado. Isso deveria ser um momento acima do tempo. Um momento de unidade, um momento de profundidade, onde você não alimenta só o corpo. Durante os seus estudos, sua vida de estudos, né? Porque começou a estudar sobre as questões filosóficas desde menina, né? Não é isso o seu interesse? Sim. A filosofia clássica traz muitas informações para nós hoje adotarmos no nosso dia a dia e questionar tudo que eu agrego como importante na minha existência? Sim, nós vamos ver que esse período da filosofia, período greco-romano, período clássico, todas as grandes obras eram voltadas para ensinar o homem a viver bem, viver humanamente bem. Tá? Depois a filosofia se afastou um pouco disso e se tornou um pouco mais conceitual, um pouco mais intelectual e distanciada da realidade. Mas nesse período tudo que se escrevia era um manual do bem viver. Portanto, ainda é muito eficaz e muito útil. As questões são muito atuais. Se você pega um livro como A Arte de Viver, de Epíteto, ele vai te falar a respeito de todos os elementos fundamentais da vida. Tá? Desde a maneira como você conversa com as pessoas, desde a maneira como lida com a sua própria solidão. Todas as questões fundamentais da vida tratadas filosoficamente. São manuais muito importantes. E que todo mundo passa por eles, né? Essas questões... Todos passam por esses problemas e poderiam ser bem orientados, né? Tá, e as obras estão aí para nós, né? Isso. Não só as obras, né, professora? Porque através do seu trabalho na Nova Acrópole, ou com os eventos que faz por aí, com os seus livros, até com todo um trabalho, a gente vai falar, envolvido com arte, com teatro, com música... É uma forma da gente tomar contato com isso e estudar mesmo, né? Mergulhar dentro da gente a partir do que a gente pode usufruir desses ensinamentos. Sim, é como se fosse uma mensagem cifrada que o passado mandou para nós, uma carta. E nós temos que aprender a falar essa língua, abrir essa carta e receber essa mensagem. E não é complicado, né? Não é complicado, não é difícil. Você vai desenvolvendo cada vez mais sensibilidade para perceber que é de você que estão falando. Reconhecer os seus problemas ali, reconhecer a sua vida ali dentro. Vai ver, se você ler um capítulo aqui do livro, gente, depois eu vou ler um que a professora separou, é assim, tá falando de mim, né? Eu que queria estar falando tal coisa, ou então eu entro em contato com as minhas questões internas, e isso é muito real. Através da Nova Acrópole, como porta-voz, o que a gente encontra, quem quiser ter contato, quem quiser conhecer, eu já quero falar para a gente não deixar passar essa oportunidade, como que as pessoas entram em contato e o que elas encontram lá. E eu sei que tem também o Acrópole Play, né? Me fala um pouquinho desse trabalho. Nova Acrópole é uma instituição que nasceu em 1957,
Hoje está em 60 países, só no Brasil temos 110 sedes. Ela é uma escola de filosofia à maneira clássica. É exatamente o estudo da filosofia como algo aplicável à vida. Filosofia como ensinamento para a arte do bem viver, para viver humanamente bem. Então, olhamos para todas as correntes filosóficas como um curso de filosofia convencional, só que para voltar aquilo para a nossa vida e ver como pode ser útil na resolução dos nossos problemas, para que a gente possa encontrar saídas melhores para que possa crescer. Então, o curso de filosofia, que é o nosso principal produto, ele é desenvolvido por níveis, é sempre uma aula semanal, ou seja, todo mundo tem tempo para isso, né? Onde vai sendo desenvolvida uma reflexão para aprendermos com a filosofia, para abrirmos as mensagens que a filosofia do passado deixou para nós. E levar para casa, né? Para fazer a lição de casa, para pensar, para refletir, para escrever, né? Eu acho que os poemas da professora foi uma espécie de diário até. Sim. Não é? A gente estava falando até um pouquinho antes que o escrever, o utilizar um diário é muito importante para que a gente também eternize o que a gente está pensando e possa transformar. Sim. É como se você tivesse escolhido para você um ideal, um objetivo de vida e passasse anos sem pensar nele. Provavelmente se perderia. Quando nós temos um ideal, sabemos onde queremos chegar, temos que administrar isso diariamente. Hoje eu dei um passo na direção dele, ou fiquei parado, ou dei um passo na direção contrária. Por que fiz isso? Ou seja, é necessário trazer a consciência para o nosso dia a dia, para saber para onde estamos encaminhando os nossos passos. E se estamos nos desviando, ainda dá tempo de voltar para o caminho correto. Os ideais, eles levam a gente para o progresso, né? Levam a gente para o ponto mais elevado da nossa consciência, para o melhor ser humano que podemos chegar a ser. Ouviram? E quem quiser obter contato, a gente vai passar daqui a pouquinho as informações. Dentro deste trabalho existe também um projeto social. Sim. Quando eu olho para um projeto social, eu também estou olhando como ideal, né? Eu sou idealista para poder levar aquilo em frente. Sim. E o projeto social é pelo Acrópole Play. Aí é uma plataforma de streaming. A plataforma de streaming, que é o Acrópole Play, ela tem uma mensalidade de R$ 20,90, que é voltada, todas as entradas são voltadas para o projeto Crianças para o Bem, que é o nosso projeto social. Atendemos crianças da periferia, temos aulas de balé, temos uma orquestra infantil muito bonita. Que legal. Temos um trabalho muito importante de aulas, de assistência social, muito interessante, a assessoria pedagógica. Crianças para o Bem. Uhum. É o nome da associação. Me diz uma coisa, professora. Tem um capítulo aqui que fala de Helena Blavatsky. Recentemente tivemos aqui no teatro o espetáculo A Voz do Silêncio e foi um roteiro adaptado, né, por você. Sim. E agora está chegando amanhã no teatro O Profeta, que também tem, né, um roteiro adaptado. Sim. Essas adaptações, essa forma diferente de levar questões importantes, filosóficas, de reflexões sobre a vida, através do teatro, aproxima mais as pessoas também destes temas que são tão importantes, assim como a música? Sim. A música, o teatro, a poesia são verdades embaladas pela beleza. Portanto, encontram bem menos resistência na personalidade de quem recebe. Tá. Diante da beleza, diante da arte, as pessoas normalmente se abrem. E aí as mensagens são muito mais eficazmente transmitidas. Então, falar de coisas importantes, coisas relevantes através da arte, tem uma grande vantagem de eternizar essas mensagens dentro de cada um que ouve. E eterniza, né? Porque Blavatsky eu vi 3 vezes. Para poder captar toda aquela estrutura. E as músicas, né? Tem música com a Zizi Posse. Sim, com a Flávia Venceslau, com um conjunto chamado Música do Interior. Então, aí, é só procurar aí, tem várias obras aí da professora. É interessante entrar neste mundo das artes a partir da filosofia, porque é uma forma, né, acabou de falar, que eterniza, deixa aí, e as pessoas, elas absorvem de uma forma diferente. Com certeza, é como se nós considerarmos que a arte é como uma carta.
Ela pode ter um envelope muito bonito, mas tem que ter uma mensagem lá dentro. Então, as minhas peças, as minhas poesias, as canções que foram feitas com as minhas poesias são uma forma bela de transmitir coisas profundas, coisas verdadeiras. Que é o que você tem interesse hoje, né? Para quem está perguntando, a música da Zizi Posse é Prudência. A da Flávia Venceslau, Votos. E do conjunto Música do Interior? Matuto. Matuto. É só procurar aí nas plataformas que a gente acha. Não é? Foi reservado aqui o texto Sem Reservas. Esse texto é importante para você? Sim, ele é um texto de idealismo, de entrega, né? É como se fosse uma declaração de entrega da vida a um ideal. Sem reservas. Eu não vou ler o texto todo, porque ele é ele é extenso e a gente tem que aproveitar a professora Lúcia Helena aqui. Mas o texto, ele já começa com: de toda a energia, doar até o último fôlego. A cada dia, marchar até os pés do crepúsculo. De cada flor, entregar até a última pétala. Pois que não há sentido em querer, como nossa, uma gota sequer do néctar que alimenta a grande vida. Esse já é o início desse poema e a gente já começa a entender o que tem neste livro. E ele fecha: deixai, Senhor, que eu prove de teu cálice na justa medida. Não permite, Senhor, que eu me embriague com tão forte vinho que já não entenda a vida, que já não veja o caminho. Sabeis que em meu peito há uma cifra, uma mensagem. Há que haver fôlego para entregá-la ao mundo antes que chegue ao termo esta viagem. Senhor, fazei com que meu nome seja entrega. Sonhai comigo sem reservas, sem limites, pois que tu sabes e um dia eu saberei que sem dúvidas serei aquilo em que tu acredites. Isso é puro ideal, puro idealismo, não é? Sim. Colocar-se a serviço de uma causa que é maior do que simplesmente a sobrevivência confortável. Né? Colocar a nossa energia a serviço de ser um fator de soma para a humanidade. E existe um escritor americano, Stephen Pressfield, que ele define isso de uma maneira muito bonita. Ele diz que o grande ideal da nossa vida deveria ser empurrar a humanidade 1 milímetro que seja de volta no seu longo caminho de volta a Deus. 1 milímetro para frente que seja no seu longo caminho de volta a Deus. Muitas vezes, durante a nossa vida diária, nós desprendemos dele, né? Muitas vezes perdemos o nosso caminho, né? Ficamos andando em círculos, perdemos o direcionamento. Por isso que aqui uma das frases do poema é: Senhor, fazei com que meu nome seja entrega. Eu entrego, né? Eu entendo o que eu estou observando, o que eu estou fazendo, o que eu estou praticando, o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, sem reservas. Sim, e eu acredito que a minha vida tem que ser fator de soma para o mundo, para o outro, para mim mesmo. Eu não posso sair do mesmo tamanho que entrei, nem deixar o mundo do mesmo tamanho que eu encontrei. Aqui a gente entra também na questão da espiritualidade, né? Sim. A gente vem para este mundo com um propósito. Como se fosse uma nota de uma sinfonia. Tá? Somos insubstituíveis, cada um de nós tem um recado a dar ao mundo. Marco Aurélio, que foi um imperador romano, filósofo, estoico, ele dizia que cada ser humano tem uma mensagem única e irrepetível. Ele dizia: cada ser humano que morre é uma mensagem única e irrepetível com a qual eu deixei de travar contato. Tá? Então, a sinfonia do mundo fica mais incompleta quando nós não dizemos a nossa nota, quando não entregamos o nosso recado. E faz parte do nosso ser fazer todo esse movimento, né? E assim nos realizamos, e assim encontramos a felicidade. E a felicidade, o que é a felicidade? Quando a gente pensa em questões da nossa vida, olhando pela vertente da filosofia. Eu tenho uma frase que eu construí que eu acho interessante, que a felicidade é quando as metas da natureza se realizam através de nós. Ou seja, estamos a serviço de algo maior. Né? Não é simplesmente sobreviver prazerosamente. Um pouco das metas da natureza se realizam através de nós. Tem uma outra palavra também que ficou muito comum, que é gratidão.
Eu gostaria de ouvir a sua definição de gratidão. É, Tem no livro, inclusive, né? Sim. Gratidão é um reconhecimento pelo milagre da vida, pelos detalhes, pelos requintos da vida que deixamos de perceber, pelo papel em branco que é colocado diante de nós todas as manhãs. Ou seja, gratidão é um reconhecimento do quanto foi investido para que estivéssemos aqui, para que pudéssemos colocar a nossa pegada no mundo, para que pudéssemos deixar as nossas marcas no mundo. Que beleza, né? E é tão bonito a gente olhar para o mundo. Falta, na maioria das vezes dos nossos dias, contemplação para o que é a vida, para o ambiente que eu estou inserida, para a natureza. Eu me recordo que alguns anos atrás eu fiz um exercício com os meus alunos, pedi para eles que eles descrevessem para mim como era o teto do ambiente onde eles trabalhavam. Alguns trabalhavam mais de 10 anos na mesma sala, não sabiam absolutamente nada. Como era o lustre, se tinha sanca, se não tinha. Imagina o que é você ficar dentro de uma sala mais de 10 anos e não ter olhado para o teto, não saber nenhum detalhe. Nós ficamos muito alienados das coisas à nossa volta, fantasiando mentalmente o tempo todo, tá? E totalmente desfocados em relação ao que acontece na nossa janela, o que acontece na natureza, o que acontece no nosso corpo. Eu recomendo, inclusive, às pessoas ouvirem uma música instrumental e ficarem prestando atenção na entrada e na saída dos instrumentos, para desenvolverem esse requinte de atenção, dos detalhes da vida. E a vida tem muitos detalhes que tem muito a nos ensinar. Estamos sempre com o corpo num lugar e a mente em outro. E isso é péssimo. Aí que está a desconexão. Não é verdade? No seu dia a dia, tem momentos do seu dia que há uma parada para que seja feita essa observação, reflexões, para que acalme, silencie também, né, a mente e o que está em volta? Sim, eu tenho aquilo que Platão chamava de divinos ócios, né? Que é o momento onde você para conversar com si mesmo, consigo mesmo, encontrar se você está indo na direção que sempre sonhou, ou se perdeu, desviou no caminho, ver o que pode ser feito para retomar esse caminho, ver quais são as coisas que estão nos extraindo do caminho, tirando, que estão nos puxando para fora. Tá? Ou seja, um momento de retomar as rédeas da sua vida, porque senão nos tornamos seres a esmo, começamos a andar em círculos. E isso nos tira do nosso propósito, do nosso bem maior, né? Nos afasta do nosso ideal. Interessante essa visão do ideal, né? Olhar sempre para o ideal, porque é uma forma da gente também questionar o que estamos fazendo. Eu estou de acordo com estes ideais que eu tracei? Não estou cumprindo? E que são a nossa verdadeira identidade. Se eu digo, o meu ideal é me tornar uma pessoa mais justa e mais fraterna do que eu sou hoje, esse é o meu nome interno. Meu nome interno está lá no horizonte, justiça e fraternidade. Sempre que eu sou fiel a isso, eu sou a Lúcia. Quando eu traio esses ideais, eu estou fora de mim. Estou sendo outra pessoa. Traí a minha própria identidade. Aí causa sofrimento? Sim, com certeza. Aí faz com que a vida comece a ficar vazia, sem sentido. Comecemos a querer fugir da vida através de vários alienantes, vários vícios, que é um problema muito comum na sociedade. Hoje estamos, né? E agora é um momento da gente obter conhecimento para voltar para nós mesmos, né? Não só tem os ideais, mas tem a nossa essência, o que eu sou de verdade. Com certeza. Tá acabando o programa, professora. Como passou rápido. Meu Deus do céu, gostinho de quero mais. Tá acabando o nosso programa. Vamos dar... qual que é o seu Instagram para que as pessoas possam seguir? É Prof. Lúcia Helena Galvão, sem tio, né? Galval. E o site da Nova Acrópole, que eu acho muito importante passar também, é o www.acropole.org.br. Aí se encontra o endereço das escolas no Brasil inteiro, para aqueles que quiserem acessar, que quiserem conhecer o nosso trabalho. Somos voluntários. Nova Acrópole é uma associação sem fins lucrativos. Eu sou uma professora voluntária da instituição Nova Acrópole. E dá voz à instituição, né? Então é Nova Acrópole, com E no final, .org.br. Não, é só Acrópole. Só Acrópole. Acrópole.org.br. Acrópole.org.br. Isso. No Instagram está como Nova Acrópole Brasil Norte.
É isso. Isso, É está. isso. Prof. Lúcia Helena Galvão, você acha lá no Instagram, pode seguir e acompanhar todos esses ensinamentos. No YouTube também, né? No YouTube nós temos mais de 700 palestras gratuitas sobre todos os assuntos. Como criar os filhos, como conviver melhor, né? Como resolver os problemas de solidão, de angústia. Ou seja, é uma gama de títulos muito interessantes que podem ser muito úteis para a vida. E quem nunca, né? Quem nunca passou por algum momento e não está em busca de novas... nem acho a palavra, que a gente quer sempre andar para frente, né? É a arte do bem viver, né, professora? Isso. Tá aqui o livro, gente, Instantes de um Tempo Interior, já está em todas as livrarias, aí também no e-commerce, tá fácil de achar, uma publicação da Literary Books. Obrigada, viu? Obrigada, professora. Amei esse nosso bate-papo, viu? Sempre bem-vinda. Quando vier para São Paulo, te quero aqui. Sempre na Vibe Mundial. Obrigada, viu? Muito obrigada para você. Entramos hoje na Vibe da Filosofia, gente. Com prazer que eu entrevistei hoje a professora Lúcia Helena Galvão. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e Você. Um grande beijo e até lá.